A fé não tem nada a ver com sentimento, fé é certeza, é convicção. Eu não sinto fé, eu tenho fé e pronto. A palavra de Deus diz que onde tiver duas ou mais pessoas reunidas em nome do Senhor, Ele está presente, Jesus está aqui. Amém? Ele está aqui, não precisa eu sentir, não. Eu posso até sentir, mas a fé não tem nada a ver com sentimento, amém? Vamos orar? Pai, glórias te damos por esse dia, Pai. Nós sabemos que o Senhor está aqui, nós cremos na Tua palavra, por isso nós estamos aqui, Pai. Cremos que Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador. Senhor, Tu és Senhor das nossas vidas, nós nos rendemos a Ti, nos submetemos à Tua vontade, Pai. Clamamos a Ti nessa noite, Pai, enche-nos com a Tua palavra, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, venha nos encher com a Tua palavra, venha nos encher com o Teu Espírito Santo, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu profetizo um milagre acontecendo no nosso meio nessa noite, porque nós cremos que a Tua palavra não volta vazia, ela vai produzir aquilo que ela foi enviada, papai. Eu profetizo pessoas sendo restauradas, curas acontecendo no nosso meio nessa noite, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, portas se abrindo, Pai, curas acontecendo, curas emocionais, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, demônios caindo por terra nessa noite, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. E sabedoria, o Espírito de revelação e sabedoria, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, o Espírito de revelação e sabedoria, Pai, palavras malditas sendo quebradas nessa noite, palavras malditas sendo quebradas nessa noite, se cumprindo as Tuas promessas, nós somos o que a Bíblia diz que nós somos, nós temos o que a Bíblia diz que nós temos, nós podemos o que a Bíblia diz que nós podemos, ó Pai, e nós cremos assim. Venha nos encher, Espírito Santo de Deus nos revela o profundo e escondido nessa noite, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, amém? Irmãos, pode se assentar, amém? Elementos da fé, eu vou só dar uma revisão daquilo que a gente falou um pouquinho na última aula, amém? E aqui vocês vão receber a apostila, né, Renata? Meu irmão, medite nela todos os dias. Tem aqui, você vai ver que toda vez que você pegar isso para ler, Deus vai te dar uma revelação nova. Amém? Então, assim, leia todos os dias. Ore a Deus, o Espírito Santo de Deus me revela, eu quero o Espírito de revelação e sabedoria. Amém? Em nome de Jesus. Fundamentos da fé. A relevância da fé é revelada em todo o contexto bíblico. Sem fé é impossível agradar a Deus. Está lá em Hebreus 11:6. Esta matéria é objetiva de fazer conhecer os principais princípios operantes da fé, que é o modo de vida desejado por Deus para todos os filhos. Pois, como está escrito, o justo viverá pela fé. Meu irmão, isso é muito forte. Sabe que Paulo vai dizer em Romanos 1,17, mas Abacuque também dizia sobre isso. O justo viverá por fé. É um estilo de vida. É uma cultura. Entenda que muitas vezes a gente está na igreja e tem gente que fala, não, a cultura lá do mundo... Não, meu irmão, a palavra de Deus é para ser cultura. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu irmão, os teus filhos, os teus netos serão homens e mulheres cheios da presença, vão entrar na política, vão entrar nos hospitais, vão entrar na justiça. Porque é de Deus que estejam homens e mulheres cheios do Espírito, homens e mulheres que tragam o reino de Deus sobre a terra. Entenda que nós estamos nos enchendo da palavra para ir morar com Jesus, amém? Não é isso? Não é verdade? Mas é necessário que o reino de Deus venha sobre a terra, e através de mim e de você, amém? Então é necessário que nós nos enchemos da palavra e do Espírito e vamos fluir, meu irmão. Aonde nós colocamos os pés, a presença de Deus vai se manifestar através de nós, amém? Em nome de Jesus. A fé natural. A fé natural é aquela fé, nós falamos semana passada, só estou dando a revisão, amém? A fé natural é que, poxa, eu entrei no avião, eu tenho convicção que tem um piloto lá, amém? Isso é fé, né? É aquela exercemos para termos convicções comuns, simples, como acreditar na existência de átomos de oxigênio, que a Terra é redonda, que há um piloto na cabine do avião, etc. Amém? Isso é a fé normal, né? Porque tem muita gente que muitas vezes não tem o privilégio de estar aqui conhecendo a palavra de Deus, mas ele tem um princípio que veio do pai ou do avô, e ele põe esse princípio em ação. Entenda algo, meu irmão, presta atenção nisso. A palavra de Deus ela é poderosa para mudar a história. Deus não é fiel ao cristiano, Ele é fiel à palavra dele. Então, se o cristiano andar na palavra dele, ela vai se cumprir na minha vida. Amém? Então, tem gente que está lá no mundo, que muitas vezes não está tendo o privilégio de estar conhecendo a palavra, mas ele entendeu o princípio e ele anda sobre ele. E Deus é fiel ao princípio. Entenda uma coisa, Deus já colocou
esse princípio sobre a terra. Exemplo, se eu soltar isso daqui, vai cair, ele não vai ficar parado, não é? Como é que se chama esse princípio? Como é que chama essa lei? Gravidade. Já está, não tem jeito, né? A mesma coisa, os princípios que Deus colocou sobre a terra. Não tem jeito. E o que Satanás tem feito? Ele tem feito minuciosamente tentando tirar os princípios de Deus, e nós muitas vezes nos perdemos nisso. Então entenda, temos que nos voltar a esses princípios judaico-cristão, que é isso que a nossa vida vai ser próspera em todas as áreas, amém? E a fé mental é aquela que concorda mentalmente que a palavra de Deus é a verdade, mas não tem ousadia de agir à altura de crer. É uma concordância mental. Fé do coração é a fé de Deus repartiu a cada um de nós que se torna filho de Deus pelo novo nascimento, a qual chamamos de fé do tipo de Deus. É a fé que vamos estudar aqui, amém? E a fé do sobrenatural. Eu já vi criança ressuscitando, eu já vi criança entrar com problema mental e sair andando normal. Isso é a fé que opera, meu irmão. E Deus continua o mesmo, viu? Ele não mudou, ele é imutável. Continua operando milagres. E através da nossa fé nós trazemos esses milagres, amém? Em nome de Jesus. O dom da fé é o dom espiritual ou a manifestação do Espírito Santo em um dado momento específico, visando um fim proveitoso. Entenda que é para honra e glória do Senhor. Deus, Ele pode curar, mas nem sempre Ele está curando, amém? Não é verdade? Mas independente, eu continuo crendo. Amém? Eu continuo crendo. Ora, a fé significa que temos confiança das coisas que esperamos e convicção daquilo que nós não vemos. É a convicção segura de que alguma coisa que nós queremos vai acontecer. É a certeza de que o que nós esperamos está nos aguardando, ainda que não possamos ver diante de nós. Meu irmão, não tem nada a ver com circunstância. Deus tem promessa na tua vida, Deus tem promessa na tua vida, Deus tem promessa na tua vida. Mas tudo parece, meu irmão, não interessa, Ele prometeu, vai acontecer. E eu vou andar conforme a minha fé. Eu não vou entristecer porque eu estou passando por um momento difícil, porque eu ando conforme a minha fé. Irmão, falar isso muitas vezes assim, mas precisamos nos posicionar nisso. E uma das coisas que me fortalece, mas a gente está passando por um momento, Deus tem promessa na tua vida, e a gente vai, né, Renato, passando pelo fogo, né, eu? Chamado. Estou falando que isso tem chamado, minha pastora, tem chamado, a gente passa pelo fogo. Meu irmão, mas nós cremos que vai se cumprir aquilo que Ele prometeu. Aleluia. Nos fortalece. É quando eu leio a palavra, mais eu jejum e oro, mais a minha fé é fortalecida, mais as coisas vão acontecer. Aleluia. Então, se posicione. Eu creio, eu ando. Amém? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Meu irmão, eu não estou vendo, mas eu creio, vai acontecer. Não tem a ver com sentimento. Porque quando eu ponho sentimento, esses dias eu meditava e Deus falava no meu coração, sabe que muitas vezes tem nos atrapalhado muito, muitas vezes a gente tem andado por sentimento. Guiados por sentimento, e não podemos ser guiados por sentimento. A Bíblia diz que os que são filhos de Deus são ganhados pelo Espírito Santo. Nós temos que ser guiados pelo Espírito. É por isso que crente tem que ter vida em oração, crente tem que estar ali buscando. Você lê a palavra, não, eu vou terça-feira lá, não, eu vou lá domingo. Não, é todos os dias. O Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Habitar é estar ali todo dia. Não, eu vou lá só. Não, isso não é habitar, não. Habitar é ir todo dia. Eu me encher da palavra todo dia. Amém? O termo prova significa evidência. E como fóssil de um animal, quando encontrado apenas o esqueleto, não temos o animal em si, mas a prova da sua existência. A fé é a prova, a evidência daquilo que não podemos ver, mas esperamos. O justo viverá da fé. Eu falei sobre Abacuque, falei sobre Paulo e Martinho Lutero, quando ele protestou a Igreja Católica. Uma das frases que ele mais usou foi essa daqui: o justo viverá por fé. E o povo vinha, ele falou assim, eu preciso ensinar o povo a ler, porque o povo não sabia ler, para começar a ler a Bíblia. E o povo começou a ler a Bíblia. As primeiras colônias da Europa foi fundada através de colônias protestantes. É a maior potência do mundo, não é ainda? Mesmo que ela tenha decaído lá, mas ainda continua sendo. Aí várias guerras surgiu na época, surgiu várias colônias e foi fundado os Estados Unidos. Eu estava lendo um dia desses sobre a cultura dos Estados Unidos, ela é protestante. A do nosso país, ela é pagã, ela é marxista. Mas dos Estados Unidos, ela é protestante. Ela é baseada na Bíblia. Isso é muito interessante. Por quê? Quando a cultura, o que se ensina para uma criança, é a palavra.
Independente se ela é ateu, se ela é o que for, mas entenda que o que ela está aprendendo na escola ali tem a ver com Deus. Os princípios. Vocês são novos, mas na época, eu peguei a época que a escola ainda se tinha a Bíblia na escola. Então a gente rezava o Pai Nosso. Meu irmão, a palavra de Deus, Deus é a palavra. Então, tem que estar em tudo. Entenda que a nossa cultura tem que ser os céus. Não pode ser outro, tem que ser os céus. Nós temos que programar o evangelho em tudo, onde nós colocamos os nossos pés. Amém. Em tudo. Satanás não está brincando de ser capeta, não. Hoje, se você fala alguma coisa hoje de Deus, hoje você é um misógino, você é aquilo. Meu irmão, isso é satânico. Nós não podemos aceitar isso na nossa vida, não. No nosso meio, não. É falar de Jesus, onde nós colocamos os nossos pés, com o nosso agir, o nosso andar. Isso é viver por fé. Amém? A palavra, outra coisa que isso é muito interessante, a palavra justo nesse versículo significa, literalmente, aquele que tem sido declarado justo pelo mérito de ter aceitado o sangue de Jesus como sacrifício dos seus pecados. Não é porque eu sou justo, porque eu sou bonzinho, não, porque eu fui justificado na cruz do Calvário. Foi o sangue de Jesus. Nós somos justificados. O justo viverá por fé. Eu e você, amém? Amém. Aleluia. Somos salvos mediante a fé. Efésios 2:8. 9 fala assim, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, mas para que ninguém se glorie. É porque Ele fez. Eu não fiz nada. Amém? Nós não fizemos nada. Sem fé é impossível agradar a Deus. Isso é forte. Por quê? Uma das coisas que nós temos que ter no nosso coração, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus crê que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Meu irmão, temos que ter esse entendimento que se nós não estivermos andando em fé, estamos andando em pecado. Desse jeito. Temos que andar em fé. Porque sem fé, se você não tem fé, você não está agradando a Deus. Aí, muitas vezes a gente pega a vida de Davi. Davi era um cara que deu uns vacilos grandes, né? Você for ler a Bíblia, mas Davi era um homem que ele era rápido em se arrepender, meu irmão, e andava por fé. Entenda uma coisa, ele continua o mesmo varão. Ele pega um pastorzinho de ovelha e faz dele rei de Israel. Ele é imutável. Ele é imutável. O improvável, ele se transforma em provável pela fé. Aleluia. E eu entendo que Davi, ele se posicionou em fé. Tudo que foi acontecendo na vida de Davi, Davi foi lá tocar para o rei, Davi derrubou o gigante. Meu irmão, aquilo foi estratégia de Deus. Davi estava sendo treinado para ser um rei. Entenda que Deus tem uma promessa na tua vida, Deus tem uma promessa na vida do cristiano de ser um juiz. Cara, você tem que fazer direito, cara. Você tem que estudar. Ah, mas eu não tenho como, é porque eu sou muito pobre. Meu irmão, não existe isso. Deus vai se cumprir na tua vida, mas é necessário que você se posicione para que isso aconteça. Vai, creia. Tome posse da palavra de Deus na tua vida, se posicione, ande em fé que Deus vai te honrar. Aleluia. Amém? Amém. Deus é um Deus de fé. Romanos 4,17. Quem quer ler? Lê lá, por favor. Quem vai ler? Amém, pastora? Pode ler, pode. Aleluia. Isso é forte. Isso é forte. Então, cuidado com o que sai da sua boca. Está aí. Ó. Sejais imitadores de Deus. O que sai da sua boca, meu irmão, vai se materializar, vai acontecer. Toma cuidado com o que sai da sua boca. Começa só a profetizar coisas boas. Aquilo que Deus tem falado no teu coração, que parece impossível, meu irmão, não estiver orando, eu profetizo. Senhor, aquilo acontecendo, a minha loja acontecendo, minha faculdade acontecendo, meu irmão, vai acontecer na tua vida. Aleluia. Deus criou o mundo por meio da sua palavra, usando a fé, pois chamou à existência tudo que existe, sem haver nenhuma evidência visível desta realidade, ou seja, como se já fosse. Aleluia. Eu fico imaginando Deus ali, Jesus, a Bíblia diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra que saía da boca de Deus era Jesus. O Espírito parava sobre as águas. É o mesmo Espírito que habita em você hoje. Deus colocou o poder de Deus dentro de você, falando assim, une o poder com a palavra que eu vou fazer acontecer na tua vida.
Aleluia. Une o poder com a palavra, porque eu vou fazer acontecer na tua vida. Entenda que o mover, o operar, os milagres de Deus vai vir através de você. É a sua fé, é a presença do Espírito, a presença da palavra na sua vida. As coisas vão se cumprir. Você quer uma estratégia de Satanás? Ele joga assim, vai acontecer um acidente ali. Aí um endemoniado fala, vai acontecer um acidente ali, um cão lá. Aí vem todo mundo, aí começa todo mundo a falar, meu irmão, vai acontecer. Porque o povo começou a dizer. Entenda, quando vem algo que vem um sonho, ou alguma coisa, eu repreendo. Em nome de Jesus. Deus fala no meu coração, como Deus me usou o dia para falar com vocês. Mas se vem algo de ruim, meu irmão, não sai da minha boca. Eu repreendo na hora. Não sai da minha boca. Entenda isso. Como nós temos que tomar cuidado com isso, porque sai da sua boca, vai acontecer. Aleluia. Então, cuidado com o que sai da tua boca. Só profetiza coisas boas. Amém? Olha lá, Efésios 5:1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Papai fez o mundo através da palavra, amém? Nós vamos fazer a nossa história através da palavra também, em nome de Jesus, amém? De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A expressão palavra de Deus aqui se refere ao grego rema, que significa palavra falada. Aleluia. 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 A fé é o produto do conhecimento, do entendimento da palavra de Deus. A fé é gerada quando ouvimos, compreendemos e aceitamos a palavra de Deus. É cultura, entenda algo, meu irmão. É o poder de Deus na terra, é o poder de Deus na tua vida. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperanças. São princípios, é igual o amor. Tem gente que acha que o amor é sentimento. Pode, né? Com o tempo vira um sentimento. Mas o começo do amor, eu escolhi amar fulano de tal. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Entenda que o amor é uma atitude. Eu amo minha esposa, eu faço por ela. Não, eu amo ela. Não, não amo. Isso não existe, meu irmão. Isso é Satanás puro. O amor faz. Você ama o seu marido? Você faz por ele. Esse é o amor que nós temos que entender. Teve uma situação de um amigo meu que a gente foi na igreja, né? Para mim era um casal maravilhoso. Não tinha nada de errado com o casal. Aí um profeta virou para ele e falou assim, esse cara não gosta da mulher dele, não, está louco para separar. Eu falei assim, olha o carnudo aí, né? Pensei comigo, né? Na hora que eu disse isso, cadê ele assim comigo? Ele falou a verdade, eu não amo mais minha esposa, não. Eu falei assim, velho, você é doido, cara. Não fala isso não, cara. Aí ele virou para mim e falou assim, cara, não, cara. Aí eu falei assim, então a partir de hoje você vai amar ela. Você vai começar a falar com ela, amor, eu te amo. Cara, você vai começar a fazer as coisas por ela. E ele fez certinho, sabe? Ele começou a fazer por ela. Aí depois desse que ele me ligou, eu falei que a mulher morreu, né? Aconteceu alguma coisa. Ele falou assim, fulano de tal está gripada. Minha irmã, ele estava preocupado agora que a esposa estava gripada. Então, quer dizer, mudou. Porque ele se posicionou a amá-la. E Deus operou. Posicionamento. Deus mudou a história do casal. Amém? Jesus diz, eu sou a videira, vós os ramos. Então, este fruto que é mencionado é o fruto do Espírito humano, nascido de Deus, que foi regenerado pelo Espírito de Deus e tem a vida dele. Você tem a vida de Deus, amém? No teu Espírito. Por isso que nós, cristãos, temos que jejuar, amém? Nós jejuamos para isso. Porque o Espírito revela o nosso Espírito. Amém, irmã? Não é verdade? Então, por isso que eu jejuo. É para ouvir Deus falando. Muitas vezes a gente acha que andar na carne é quem está bebendo, quem está fumando. Não, muitas vezes a gente está andando na carne. A gente está fazendo só a vontade da carne. Aí muitas vezes está vindo na igreja todo dia, a gente não peca profundo, mas não está andando na carne. Se você for olhar, tudo que você vê de ruim no mundo, foi um homem que pecou lá no Jardim do Éden e comeu. Ele comeu. Um fruto que Deus falou assim, não é para você comer. Ele comeu. Tudo que você vê de ruim é por causa desse, porque ele comeu. Então, assim, cuidado, que muita gente está achando que é só, né? Não, muitas vezes, né? A fofoca é um pecado que te atrapalha, atrasa a sua vida com força, é brecha para demônios entrar. A glutonaria. Então, assim, posicionamento, por isso que nós temos que jejuar, que aí muitas vezes, a gente não é viciado no cigarro, mas é viciado no doce. Na verdade, é viciado no doce, né, Cintinha? E pronto. Mateus 14:31, e prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Então lhe disse Jesus, ó mulher, grande é a tua fé, faça contigo como queres, e desde aquele momento sua filha ficou sã.
Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Entendo que aqui fala sobre a fé pode ser medida encontrando as pessoas na Bíblia com um nível diferente de fé. Sim, mas entenda uma coisa, que todos receberam a mesma medida de fé ao nascer de novo. Todos nós recebemos a mesma medida de fé ao nascer de novo, certo? Agora, a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Se você não tem uma vida de busca, de conhecimento, de se encher da palavra, de ter uma vida de oração, meu irmão, e aquela coisa que lá, quando Jesus estava lá, que os não é o meu caso e o seu. Amém? Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele nos deu o Espírito de fé, está aqui, ó, habita em você, porque Jesus fez lá na cruz do Calvário. Então, você tem que se posicionar para crescer cada dia mais em sua fé. E a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Se posicione, se posicione. Aqui até que fala, essa passagem foi escrita para os cristãos de Roma. Digo a cada um dentre vós, essa medida de fé é a mesma para todos os crentes, na hora que nascem de novo. Deus não dá fé pequena para uns e grande para outros. Não existe isso, tá? Pois ele não faz acepção de pessoas. Eu vi uma frase semana passada que foi muito interessante, que dizia assim, Deus não tem filhos prediletos, mas Deus tem filhos íntimos. Não é? Não, ore mais. Busque mais conhecimento na palavra, deixa Deus falar com você. Seja guiado pelo Espírito em tudo. Em tudo. Não é só para estar na igreja, não, é em tudo. Deus quer que você seja próspero em todas as áreas, em tudo. Isso é andar por fé. Ah, eu tenho uma loja, meu irmão, vai ser a melhor loja, porque não é para minha glória, é do Senhor, meu irmão. As pessoas precisam ver Deus na tua vida. Amém? Aumentar a fé que recebemos é responsabilidade nossa. Está aí, ó. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Então quer dizer que depende de você. Amém? É igual se encher do Espírito, né? Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos. Você se enchendo. Em oração, em jejum, né? Orar em línguas ajuda a edificar a fé. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Judas 1:20 fala que interessante é que o orar em línguas estranhas é para edificar a mim, né? Quando eu estou em casa, que eu estou orando lá sozinho, meu irmão, começa na carne, mas vai terminar em espírito. Ore em língua estranha, você está edificando. Amém? Fé vem pelo ouvir, permanecer pela meditar e crescer pela praticar a palavra. A fé é como músculo, todos possuem, mas somente aquele que exercitam desenvolvem. Isso tem que ser todo dia. A primeira coisa que você faz é acordar cedo. Se eu acordava 5, eu acordo 4 para orar, para me ler a palavra, amém? Músculos mais desenvolvidos têm mais resistência e força. Espiritualmente, uma fé maior suporta mais tribulações e é mais forte para fazer a obra de Deus e vencer o inimigo. Entenda que não é pelo fato que a gente está aqui que a gente não vai ter momentos difíceis na nossa vida, não é verdade? Talvez a pessoa está lá fora, passando o mesmo que a gente passa. O que faz a diferença é da forma que nós nos agimos, amém? Que a gente vai agir. E quando a gente está cheio da palavra, cheio do Espírito, meu irmão, que você tem fé, é diferente. É diferente. Você vai vencer. Você vai vencer, não tem jeito. Deus é com você 24 horas por dia. Amém? Você crê nisso? Quatro passos essenciais para desenvolver sua fé. Nós falamos sobre isso já. Alimentar-se com a palavra de Deus, meditar na palavra, praticando aquilo que medita, confessando a palavra. Amém? Confessar é reconhecer ou admitir, declarar em fé. A confissão é afirmar algumas coisas que cremos, testificar de algumas coisas que sabemos, dar testemunho de uma verdade que aceitamos. Tendo o mesmo espírito de fé, como está escrito. Vou abrir lá minha Bíblia aqui, amém? 2 Coríntios 4:13. Abre sua Bíblia também, amém? Em nome de Jesus. Está escrito aqui, mas nós vamos ler aqui.
para você gravar aí na sua Bíblia. Você fala assim, cara, eu preciso ler isso aqui de novo. Amém? Temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito. Cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Eu creio na cura, eu vou profetizar a cura. Independente do que eu esteja vendo, eu vou profetizar a cura. Eu creio no milagre financeiro, independente de como esteja a minha situação. Eu vou profetizar. Amém? Eu creio. O que é a fé? Nós somos salvos pela fé. Se vós crer com o coração e confessar com a boca, não é assim? É assim que é a fé? Mesma coisa, meu irmão. Em tudo. Eu creio no milagre de Deus, financeiro, restauração de casamento. Meu irmão, eu creio, eu falo. Amém? Porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Romanos 10, 8. Não há fé sem confissão. A confissão libera a fé. Amém? Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a esse monte, ergue-te, lança no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Aleluia. Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Cristo Jesus, apóstolo e sumo sacerdote, da nossa confissão. Hebreus 3:1. Mas eu quero ler de novo lá em Marcos 11, vamos lá em 24. Abre sua Bíblia aí também, amém? Gente, hoje é o último dia dessa aula, hein? Nós temos que acabar às 10, né, Renato? 9:30, pois é. Marcos 11, 24. Lá no 23, vou ler no 23, fala assim: porque em verdade vos digo que qualquer que disser a esse monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz. 2 vezes, falou dizer, né? Tudo o que disser será feito 3 vezes. Está vendo como é que sai da nossa boca? A fé tem que sair da nossa boca. Por isso vos digo que todas as coisas pedis, orando, credes, receber e tê-las-ei. Só que o mais interessante que Deus falava no meu coração nesses dias, a partir do vizinho fala assim: e quando estiveres orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também o vosso Pai que está no céu vos não perdoará as vossas ofensas. Temos que liberar perdão. A fé tem que ser unida com o amor. A fé tem que ser unida com o amor. Eu tive num curso que muitas vezes não tem nada a ver com religião, mas eu fui num curso, como é que se diz? Uma imersão. E tinha crente, tinha cristãos e tinha pessoas que não eram cristãos, mas o que mais me deixou impressionado quando se falou sobre perdão. O que tinha de gente caindo endemoniada não fazia... Você não tem noção, que coisa mais louca. Sabe por quê? Não tem um operar de Deus. Onde tem mágoa, tem ódio, não tem um operar de Deus. Não tem. E no curso, o cara faz o apelo lá no domingo de manhã, que assim, porque tanta gente aceitando Jesus. Então, entenda algo, não podemos ter nada no coração contra ninguém. O 70 vezes 7 não é o ciclano que está errando lá, não. É eu que preciso liberar perdão, amém? Nós precisamos liberar perdão, não podemos aceitar. Não tem um agir de Deus, não tem um mover de Deus na nossa vida se não tiver o perdão, amém? Ah, mas e a pessoa que foi abusada, meu irmão? Por isso nós temos o Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, me ajude a liberar perdão. O que eu faço? Começo a orar pela pessoa, que o Espírito Santo de Deus vai te fortalecer a liberar perdão, amém? Aquilo que confessamos alimenta nosso espírito. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E devemos lembrar que não a boca mais próxima dos nossos ouvidos do que a nossa própria. Por isso, quando mais falamos a palavra, mais a ouvimos e assim. Mas aumentamos a nossa fé. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. Dos renovos dos seus lábios ficará satisfeito. A morte e a vida está no poder da língua. Aquele que a ama comerá do seu fruto. Amém? Fé requer ação. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Se você não está ouvindo, virou uma tagarela da fé, mas não manda conforme o que está escrito, meu irmão, não vai. Eu costumo dizer que é melhor você conhecer um versículo bíblico e andar nele, que você conhecer a palavra toda e não andar nela. Amém?
Enganamos a nós mesmos quando apenas ouvimos e não praticamos aquilo que dizemos crer. Fé sem obras é morta. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé, eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, eu com as obras te mostrarei minha fé. Entenda uma coisa, isso aqui é em tudo, tá? Em tudo. Em tudo. A fé sem obra, eu estou orando para Deus me prosperar. Meu irmão, você não sai do lugar. Senhor, arruma um emprego para mim. Meu irmão, vai lá entregar um currículo. Não, Deus não vai. Você tem que ir lá levar um currículo. Você tem que se posicionar. Isso é em tudo. Isso quer dizer que não existe fé se não houver uma ação correspondente a ela, amém? Inimigos da fé, falta de compreensão do que significa ser uma nova criatura. Ninguém tem essa dúvida aqui não, amém? Falta de entendimento de quem somos em Cristo. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, amém? Falta de entendimento do ser justiça de Deus. Amém? Falta de entendimento do uso correto do nome de Jesus, falta de agir de acordo com a palavra de Deus, falta de manter a confissão da fé. Devemos sempre nos manter confessando as verdades da palavra de Deus e a nossa fé nelas. Em Romanos 12:2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você venha experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Eu renovo. Como é que nós estamos renovando a mente aqui com a palavra, não estamos? A gente vai sair daqui, a gente vai sair pegando fogo, não vamos? Porque a gente está aqui se enchendo a palavra, você está renovando a sua mente. Amém? A dúvida é o maior inimigo da fé. Meu irmão, a dúvida e o medo. Você não pode andar por medo, não. Você vê, tem gente que fala que, eu vejo a história de Jó, tudo aconteceu. Veio Satanás, a minha interpretação, amém? A minha interpretação do que aconteceu na vida de Jó está em Jó 3,25. O que eu temia me sobreveio. A Bíblia diz que eu tenho que andar por fé. Ele andou por medo. Veio sobre ele o que ele veio. Porque Deus, não vejo assim. Ele permitiu Satanás entrar na vida dele pelo medo. Porque o medo é contrário à fé. Amém? Está lá em Jó 3,25. O que eu temia me sobreveio. Então nós não temos que andar por fé, temos que andar por fé. Nós não andamos por medo, amém? A dúvida gera incredulidade. Quem duvida nada recebe de Deus. A dúvida é, na verdade, desacreditar na palavra de Deus. E não duvidando que recebemos a resposta de oração. Os homens que duvidam é inconstante em todos os seus caminhos. Viver pela fé é uma ordenança divina. Tudo que não provém da fé é pecado. Está aqui. Ó. Mas aquele que tem dúvidas é condenado a se comer. Porque que faz não provém da fé. E tudo que não provém da fé é pecado. Romanos 14:23. Temos que andar por fé. Então, para mim, o entendimento de Jó é que ele andou por medo. Tanto é que você vê lá o capítulo 1, ele fazia uma como é que fala? Para os meninos, ele ia 1, 2, 3 vezes. Então, quer dizer, se você for ali uma vez, já foi, meu irmão, já aconteceu. Isso é andar por fé. Ele fazia várias. E ele mesmo fala que o que eu temia me sobreveio. Então, nós não podemos andar por medo, fazer as coisas por medo, não. Você faz por fé. Independente se vai acontecer. Meu irmão, eu creio. Pronto. Amém? Não andamos pelo que vemos, mas pela fé. 2 Coríntios 5:7. Sem fé é impossível agradar a Deus. É Hebreus 11:6. A fórmula para a fé. Obtenha a promessa da palavra de Deus no tocante àquilo que você está procurando. Creia na palavra de Deus. Fale aquilo que você crê. Recuse-se a considerar circunstâncias contraditórias aquilo que seus sentidos físicos possam dizer a respeito. Louve a Deus pela resposta. Obtenha a promessa da palavra. Eu vi uma frase, a gente estava num seminário, eu, Cíntia e Euler, lá na Lagoinha, e uma frase que marcou. Foi até a Camila, né? Você lembra? A gente foi lá, Camila Barros, né? Eu sou o que você precisar que eu seja, na hora em que você precisar, desde quando você esteja debaixo de uma palavra que eu liberei sobre a tua vida. Todo mundo aqui tem palavra de Deus na vida dele, até arrepiei aqui agora. Não é? Independente do que esteja acontecendo, você tem palavra, se apegue nela. Tem pessoas aqui que têm chamado, vai se cumprir sim, se posiciona para que isso se cumpra na tua vida.
Promessas de casamento, promessas de prosperidade, vai se cumprir na tua vida. Você não é aquilo que você está vendo. Você é o que a Bíblia diz que você é, você tem o que a Bíblia diz que você tem, você pode o que a Bíblia diz que você pode e pronto. Aleluia. Tome posse da palavra de Deus na tua vida. Se posicione. Se posicione para isso, amém? Recuse-se a considerar circunstâncias contraditórias ou aquilo que seus sentidos físicos possam dizer a respeito. Louve a Deus pela resposta. Aleluia, Jesus, obrigado. Porque já aconteceu na minha vida. Jesus, obrigado, Senhor. Porque a minha vida já mudou. Aleluia. E se posicione. Fé é um estilo de vida. Aleluia. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Todavia, o meu justo viverá pela fé, meu irmão. Toma posse disso na tua vida. Aleluia. Acabou? Sério? Olha, foi rápido demais. Meu Deus do céu, sério? Alô? Vou dar uma revisada aqui, amém? A gente acabou rápido demais, Renata. Hoje tem prova? Ó, que chique, hein? Gente, esse slide está no grupo, tá? Amém? O slide está no grupo, né, Gaiola? Não é isso? Estudem, não deixem de ler todos os dias. Até assim, você gravar isso aqui na ponta da língua, amém? Em nome de Jesus. Todos recebem a mesma medida de fé ao nascer de novo. Romanos 12:3, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pensem de si mesmo além do que convém. Antes do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu para cada um. Deus colocou fé em você, amém? Essa passagem foi escrita para os cristãos de Roma. Digo a cada um dentre vós, esta medida de fé é a mesma para todos os crentes na hora que nascem de novo. Efésios 2:8. Deus não dá fé pequena para uns e grande para outros, pois ele não faz acepção de pessoas. Amém? Depende de você. Se posicione em se encher da palavra, em se encher do Espírito todos os dias. Amém? Irmão, isso é tão forte. Por que o judeu vai de bem em tudo? Já pensou nisso? Você sabe que 1% da população do mundo são de judeus. E é essa turma que comanda 50% do dinheiro que está no mundo. Você chega lá na Muro das Lamentações, tem um velhinho lá que você não fala nada, assim, pequenininho lá. É um dos ricos mais ricos do mundo. Simplicidade. Mas por que isso? Já pensou nisso? O interessante é que a aliança que nós temos, que é a aliança de Jesus, é muito maior do que a deles. Ciente da palavra, desde pequenininho. A cultura deles é essa. Eles têm certeza daquilo que eles são. Sabe que a autoridade não é de pastor, não é de missionário, a autoridade é de filho. Deus te deu autoridade. Deus te deu autoridade, filho. Aonde você chega, a presença de Deus chegou. Entenda isso. Então, tenha a palavra de Deus como cultura, como algo que é um manual de vida em tudo. Você quer aprender um casamento, como você tratar sua esposa, seu marido, como você ser um bom empresário, como você ser um bom empregado. Está tudo na palavra de Deus. Amém? Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus em tocante a vós outros. Como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Entenda algo, a fé tem que andar junto com o amor, amém? São princípios que tem que andar junto, amém? Orar em línguas ajuda a edificar a fé.
Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, Judas 1:20. Fé vem por ouvir, permanecer pelo meditar e crescer pela prática da palavra. A fé é como músculo, todos possuem, mas somente aquele que exercita o desenvolve. Amém? Quatro passos essenciais para desenvolver sua fé: alimentar-se com a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, praticando aquilo que medita, confessando a palavra. Entenda que a palavra de Deus, a Bíblia, não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Você quer se encher de Deus? Se enche da palavra. Amém? Se enche da palavra. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Isso é tão forte. Que Jesus, ele não precisava estudar. Aí você vê Jesus com 12 anos de idade, ele sabia o Torá na ponta da língua, porque ele estudava. Ele precisava? Não. Não é o Deus que se fez carne e habitou entre nós? O que é isso? Honra. Ele honrou a palavra. Ele se encheu da palavra. Amém? Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. 2 Coríntios 4:3. Porém, que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Romanos 10:8. Não há fé sem confissão. A confissão libera a fé. Comece a declarar aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Comece a escrever como Abacuque. Escreve. O projeto que você tem na sua vida é de Deus. Deus tem colocado projetos no seu coração. Comece a escrever. Além de profetizar, entenda que papai quer que você sonhe alto. Amém? Papai quer que você sonhe alto. Então comece a declarar, comece a dizer, comece a escrever. Tenha lá uma agenda, aquilo que você, o planejamento que você quer daqui a 6 meses, que você quer daqui a 1 ano, aonde você quer estar daqui a 2 anos. Meu irmão, isso é de Deus. Ah, eu vou comprar um carro. Põe lá o carro, escreve lá na agenda, lá põe na agenda, dia tal, vou comprar o carro. Isso é andar por fé. Ah, mas não, é andar por fé. Escreve lá, dia tal, vou comprar um carro, vou comprar uma casa para mim. Meu irmão, Deus vai prover, Deus vai te honrar, em nome de Jesus. Por isso, irmãos santos participantes da vocação celestial, considerai a Cristo Jesus, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Aquilo que confessamos alimenta a nosso espírito. A fé vem por ouvir a palavra de Deus, e devemos lembrar que não há boca mais próxima dos nossos ouvidos do que a nossa própria. Por isso, quanto mais falamos a palavra, mais a ouvimos, é assim, mas aumentamos a nossa fé. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. Forte isso aqui, hein? Dos renovos dos seus lábios ficará satisfeito. A morte e a vida está no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Provérbios 18:21. A fé requer ação. Aqui nós já... Inimigos da fé. Falta de compreensão de que significa ser uma nova criatura. Falta de entendimento do que somos em Cristo. Falta de entendimento do ser justiça de Deus. Falta de entendimento do uso correto do nome de Jesus. Eu estava conversando com a irmãzinha aqui agora, cadê ela? Sobre... Quando você tem um entendimento, tem uma situação na minha vida que eram umas 10 horas da manhã, o trânsito estava até atrapalhado porque o trânsito parou, né? Quando eu cheguei perto, era um menino e que tanto de gente orando, expulsando o demônio do menino, sabe? Aí eu falei assim, ó, aqui tinha até pastor, pessoa de terno e gravata. Eu falei, não, vou dar uma volta no quarteirão. Se tiver lá ainda, eu paro o carro e desço e vou lá e tiro e expulso esse demônio. Aí eu fui dar a volta, cheguei a mesma coisa, o trânsito parado. Encostei meu carro, fui lá, pus a mão na cabeça do menino, Satanás, em nome de Jesus, sai dele agora. Ele continuou. Aí eu falei, quem está com o menino? Ah, sou eu, como é que é o nome dele? Ele foi de tal, eu falei, de tal. Para, sou Jesus, te libertou. Aí ele ficou em pé e foi embora. Entendimento, que pelo nome de Jesus, Satanás tem que ir embora. Eu sei disso e o Satanás sabe. Muitas vezes, o menino lá não sabia, eu sabia. Eu tinha essa convicção.
Ele levantou e foi embora, acabou. Ah, não, ele foi embora, o demônio já tinha ido embora há muito tempo. Era o psíquico do cara que estava achando que estava endemoniado, mas não era. Irmão, Satanás se submete ao nome de Jesus. No nome de Jesus, a enfermidade tem que ir embora. Ah, eu orei a enfermidade sobre a vida da pessoa. Meu irmão, a enfermidade foi embora. Ah, mas ela continua sentindo dor. Não tem nada a ver com sentimento, meu irmão. Fé é convicção, é certeza. Amém? Devemos sempre nos manter confessando as verdades da palavra de Deus, a nossa fé nelas. Dúvida é o maior inimigo da fé. A dúvida e o medo andam juntos e roubam a nossa fé. A dúvida gera incredulidade. Quem duvida nada recebe de Deus. A dúvida é, na verdade, desacreditar da palavra de Deus e não duvidando que recebemos as respostas de oração. O homem que duvida é inconstante em todos os seus caminhos. Não devemos andar por medo, por fé. Entenda algo, meu irmão. Nós temos que ter essa convicção que nós vamos para o céu. Esse aqui é passageiro. Quando eu estiver aqui, eu quero viver o melhor dessa terra, comer o melhor dessa terra. Mas, meu irmão, é com a convicção que nós vamos para o céu, vamos morar com Jesus lá em cima. Hein? Amém? Viver pela fé é uma ordenança divina. Tudo que não provém da fé é pecado. Mas aquele que tem dúvidas é condenado a se comer, porque o que faz não provém da fé. E tudo que não provém da fé é pecado. Misericórdia. Nós temos que andar por fé, amém? Não andamos pelo que vemos, mas pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não é chorar. Né? Tem gente que está ali, deixa num momento da difícil, ele acha que vai mover o coração de Deus porque ele está com, estou chorando, estou triste. Meu irmão, isso não move o coração de Deus. É a fé, está aqui, a palavra está escrita aqui. Ó. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não é que você está passando um momento difícil, nada disso vai mover o coração de Deus. O que move o coração de Deus é a fé. O momento difícil que você está passando não vai mover o coração de Deus. Obtenha a promessa da palavra de Deus no tocante àquilo que você está procurando. Creia na palavra de Deus, fale aquilo que você crê, recuse-se a considerar as circunstâncias contraditórias naquilo que seus sentidos físicos possam dizer a respeito. Louve a Deus pela resposta, meu irmão. A gente tem, mas será que meu irmão, é a vontade de Deus que você seja curado. É a vontade de Deus que você tenha um casamento, porque abaixo de Deus é família, então Deus quer que você case. Amém? Então o casamento é uma bênção de Deus na tua vida. É uma bênção de Deus que você tem um carro, que você, se você quer ter um carro, se você quer ter uma casa, é de Deus para a tua vida. Deus quer isso para você. Não é Ele o dono de tudo? Deus não quer que você, que você deseje que esse cano vai morrer. Deus não vai fazer isso. Não é um pedido de um crente, né? Não é verdade? Então entenda uma coisa, tudo que é de bom é de Deus para a tua vida. Agora é necessário que você tenha a fé, que você crê, que você busque, que você vai atrás, se posicione para aquilo que você cumprir na tua vida. Amém? Não é? Você quer ganhar dinheiro, meu irmão, vai trabalhar. Amém? Vai estudar. É de Deus. Deus vai te honrar. Não é você, amém? Tem gente que gosta de campanha, glória a Deus, amém. Mas se você não estiver trabalhando e buscando entendimento, você pode fazer 50 campanhas, você pode andar sobre a picanha, pode fazer o que for. Não vai acontecer. Então se posicione para que se cumpra na tua vida a promessa de Deus. É de Deus para a tua vida. É de Deus que você seja curado. Amém? Isso é andar por fé, crendo na promessa. O que está aí é para nós, meu irmão. Satanás, a única coisa que Satanás inventou foi a mentira. Mais nada. Então entenda algo, está aí, é para você, o melhor da terra é para você. Quem tem filho sabe o que eu estou falando. Todo mundo quer ter o filho bem vestido, bem arrumado, não é isso? E você acha que Deus é diferente disso? Não, Deus quer que eu sofra. Não quer não. Muitas vezes nós provocamos o nosso sofrimento, né? Não oramos a Deus para casar, não oramos a Deus para fazer as coisas, não é? Muitas vezes é isso, não põe nas mãos na frente de Deus, Senhor, é do Senhor? Então sofremos por isso, mas não, meu irmão, Deus quer, ponha na frente dele. Eu é que sei que pensamento tem sobre vós, pensamento de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Essa é a vontade de Deus para a tua vida. Boa, perfeita e agradável. Amém. Aleluia. Se não está acontecendo, a culpa é minha. Não estou andando conforme a vontade. Amém? Tem um rapazinho, eu esqueci o nome dele. É um americano e tem um brasileiro também. Eles não têm os braços e não têm as pernas. Irmã, não impediu ele de ganhar dinheiro, não impediu ele de casar, mas o cara pôs nas mãos de Deus.
Ele se posicionou e Deus operou o milagre, meu irmão. Eu estava vendo, todos os dois são casados, bem casados, família linda, estão prosperando. Mas aos olhos humanos era impossível. Não é verdade? Eles se posicionaram. E aconteceu. Estou rápido ainda, irmã. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Amém? Amém. De novo acabou, irmã. Ô, Renato. Amém? Vamos fazer a prova e depois a gente ora? Vamos orar? Eu quero orar primeiro? Orar primeiro? Amém, fica de pé, amém? Depois a gente vai fazer a prova. Irmão, você precisa de uma cura hoje, amém? Curada aí, ó. Tem emoções sendo curadas aí, ó. Ministérios que estavam travados, sendo destravados nessa noite. Deus está restaurando sonhos aqui nessa noite. Aleluia. 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 Deus está aqui. Pessoas estão sendo curadas aqui nessa noite. Portas estão sendo abertas aqui nessa noite. Aleluia. 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 Assim que manchou de andalação. Aleluia. Aleluia. Santo, santo és tu, Pai. Você, varãozinho, você é filho da pastora, não é isso? Você é casado com ela, não é isso? Eu vi você dentro de um avião e o piloto era você. E Deus me deu um entendimento que não era porque você vai ser piloto de avião, era você voando muito alto. Sabe? Se posicione, andem em entendimento, em unidade sempre. Amém? Que vocês vão voar alto. Amém? Em nome de Jesus. Toma posse na sua vida, amém? É para honra e glória dele. Deus vai te levar em lugares que você jamais sonhou pisar. Se encha da palavra e se enche do Espírito. Deixa o mover vir. Você tem experimentado coisas grandes do Senhor por esses dias. Você tem experimentado. Então assim, eu vi vocês num avião. É você e ela, são uma só pessoa, amém, irmã? Na mesma visão, no mesmo posicionamento. Seja guiado pelo Espírito. E você pilotando um avião, um jato, voando alto, em nome de Jesus. Amém? Amém? Pastora, cadê o pastor da igreja? Cadê o seu marido? É? Ele não está aqui, não? Deus te deu esse bairro. Ó, até arrepiei aqui. Deus te deu esse bairro. Deus te deu esse bairro. Amém? Esse irmão de preto aí, ó. Teve algo de Deus na tua vida hoje, uma cura. Eu não sei se é as suas emoções, mas Deus te curou hoje, amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus.
E pela cura das emoções, está vindo algo novo sobre a tua vida, viu? Tem algo de Deus novo sobre a tua vida, amém? Em nome de Jesus. Aleluia. Irmã, tem uma ousadia muito grande sobre a tua vida. Abre a tua boca, viu? Não para não, abre a tua boca. Não retém aquilo que Deus tem falado no teu coração. Amém? Deus está usando a tua boca, usa, profetiza. Amém? Pessoas que vão chegar perto de você e falar assim, ó, irmã, você profetizou, isso aconteceu, amém? Você é a boca de Deus sobre a terra. Aleluia. Aleluia. Amém? Aprova agora, pastor Euler. Amém? Amém. Vocês vão receber a prova aí em nome de Jesus, hein? Glória a Jesus. Glória a Deus. Rei da glória. Aleluia. Glória à tua santidade, Pai. Santo és tu, Jesus. Rei da glória. Enquanto a prova vai sendo distribuída, irmãos, eu quero só dar alguns avisos, tá? Posso? Amém? Amém. Quero falar sobre o horário. O nosso horário é às 19h30 e às 21h30. Então nós vamos nos esforçar aqui, começando às 19h30 em ponto, e vamos nos esforçar para terminar às 21h30 em ponto. Por quê? Tem alguns irmãos que moram mais longe, tem alguns que têm que pegar ônibus, não podem perder o horário, amém? A gente quer contribuir também nesse sentido. Qual o sentido? Da ordem daqui do nossa escola de estudo da palavra aí. Dentro disso, antes de vocês começarem a prova, eu peço só para vocês darem uma atenção para mim aqui, por favor. Virem as provas, por favor. Isso. Está igual a escola agora, né? Não é? Preparem-se. Não vale colar, tá bom? Nós começamos, já tivemos 2 aulas. A próxima aula ela vai ser sobre a história da salvação. Ela vai ser aplicada por mim, pela graça do Senhor aqui. Então nós vamos ter um intervalo. Nós temos sempre um intervalo. Nós nunca falamos sobre o intervalo. Então nós vamos ter um intervalo de 10 minutos. Um intervalo de 10 minutos para quê? Para a gente ter um momento de lanche, né? Às vezes compartilhar alguma coisa sobre a matéria ou algo pessoal. E vai ser muito legal esse intervalo. Sempre nós batemos o sino. Um sino sinalizando que faltam 2 minutos. Bateu 2 vezes, ele é para encerrar o horário tanto do lanche quanto o horário da aula. Nós vamos manter essa organização. Então, você pode chegar no horário. Às vezes a gente tem um atrasozinho aconteceu, às vezes o professor atrasou em trânsito, enfim. Mas nós vamos nos esforçar, tanto vocês para chegar no horário, quanto nós, professores, para estar aqui, porque nós estamos com o nosso coração queimando por isso. Existe uma alegria muito grande de receber vocês aqui. Há uma expectativa do reino avançar através da sua vida. Há uma expectativa do reino avançar através da sua vida. Esse é o propósito ao qual você está participando desse momento aqui. Você não está aqui à toa. Você não está sentado aí por acaso. Quando foi proposto, né, Renata? Isso começou numa conversa entre eu e a Renata. Isso tomou uma proporção grande e hoje está acontecendo aqui. Através de uma conversa, um incentivando o outro, ela filha em mim, vamos fazer, nosso coração ardeu. Então, esse é o objetivo de você estar aqui. É que o reino se expanda através da sua vida. Vamos lá. Quando que acontece as provas, irmãos? Nós temos um tempo muito curto. Nós temos 2 aulas por matéria. 2 aulas por matéria. Então, se você faltar um dia, você estará perdendo metade da matéria. Porém, tem uma vantagem que a aula está sendo gravada. Sim ou não? Sim. Então, você vai lá e vai assistir a aula. Você tem como assistir a aula? Tem. Tu pega o seu celular, coloca um fone, né? Ou se você estiver num espaço onde não tem muito barulho, ouça, não perca a matéria. Para que, Euler? Para que você tenha condições de fazer as provas. As provas são muito difíceis, não são? Por que existe a prova? A prova existe só para você memorizar pontos importantes da fé cristã. Se você for abordado, você responder qual é a razão,
qual é a razão da sua fé. Essa matéria, fundamentos da fé, irmãos, é importantíssima para a nossa caminhada. Porque quem anda por fé, não anda por vistas. Amém? Então tem esse intervalo, a gente volta do intervalo da segunda aula. Depois do intervalo do lanche, acontece a prova depois da segunda aula. Ok? Eu vou ficar só nisso. Então, abra o seu coração. Tenha o seu coração queimando. Venha com o coração queimando. O que Deus quer me ensinar hoje? Outro ponto. Anote tudo o que você aprender aqui. Às vezes a aula pode acontecer como aconteceu hoje. Como? A aula acabou rápido, né? Não acabou. Aí todo mundo assusta, né? O que eu aprendi nessa aula? Mas eu me lembro quando a gente tinha aula, né? Eu e a Renata fomos amigos de classe. Lá tinha uma palavra que a gente usava que era conexão divina, né? Você vai criar uma conexão divina aqui, uma pessoa que vai te ajudar nesse período que você estiver tendo aqui, para que você alcance e realize aquilo que você nasceu para realizar. Enquanto a gente tem vida, a gente tem um propósito a ser cumprido aqui. Sabia disso? E de repente esse é o tempo que Deus permitiu que você estivesse estudando a palavra de Deus. Então, abra o coração. Abra o coração, venha para cá com sede. Tinha aula que a gente tinha, acontecia lá na escola, que o professor chegava, né, e começava a orar. Acabou a aula, irmão. Acabou a aula, não tinha aula. A aula, Deus queria trabalhar e falar em nós de forma diferente, falar no nosso espírito. É igual aconteceu no intervalo. A aula acabou. A aula acabou, né? Acabou. Vamos orar. Aí começa a orar, o que acontece? O Espírito Santo começa a manifestar. Então, há um objetivo, de repente, da aula ter acabado mais cedo, dele ter acelerado aqui, de repente ele preparou o material para acontecer dentro do horário previsto, e aconteceu, acabou, mas tinha um objetivo. Amém, irmãos? Tinha um objetivo. Eu tenho certeza que Deus falou com você aqui nessa noite. Deus fala ao nosso espírito. Deus fala ao nosso espírito. Então, no nome de Jesus, mantenha esse fogo. Que o seu coração fica pensando, como é que vai ser na terça? Não como é que vai ser na terça, como é que já vai ser depois que você sai daqui. A busca, ela tem que ser diária. O seu coração tem que queimar todo dia pela palavra de Deus. Então, para deixar vocês falar, porque senão vai, né? Deus abençoe a prova de vocês, tá? No nome de Jesus, tem uma boa prova aí. Quer falar alguma coisa, Renata? Não? Então, fique à vontade, pode virar e que começa aí e que você tira um 10 aí. Qualquer dúvida no final da prova, tu pode me procurar, pode procurar a Renata, que a gente esclarece qualquer ponto que ficou.